Era Vargas, ela teve seu início com o governo provisório em 1930 e acabou se estendendo até 1945. Já em seguida, teve início o governo constitucional em 1934, que perdurou até 1937. E, por fim, consolidou-se o período do Estado Novo, que vigorou de 1937 a 1945. Agora, de fato, ao governo provisório, vamos lá. Getúlio Vargas assumiu o poder após a Revolução de 1930, e nesse período ele acabou suspendendo a Constituição de 1891 e iniciou a reestruturação do Estado. Vargas centralizou o poder, nomeou interventores para os estados e criou ministérios importantes, como o da Educação e o do Trabalho. E dentre suas ações, destacam-se também a criação do Código Eleitoral, que instituiu o voto secreto, e a formação do Conselho Nacional do Café, com o objetivo de organizar a produção e o comércio internacional do produto. Como o governo se mantinha sem Constituição e com tendências autoritárias, os paulistas, que se sentiam excluídos do poder, exigiram uma Assembleia Constituinte. Isso acabou culminando na Revolução Constitucionalista de 1932. Embora tenha reprimido o movimento, Vargas cedeu à pressão e, em 1934, ele promulgou uma nova Constituição. Governo Constitucional. Nesta segunda parte do governo, passou a ter oficialmente o voto secreto, o voto feminino e as leis trabalhistas. Neste período, ocorreu uma radicalização ideológica entre dois polos, a A e B, a Ação Integralista Brasileira, havia preceitos fascistas e foi liderada por Plínio Salgado. E também a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Teve a participação de setores de centro-esquerda, incluindo o Partido Comunista Brasileiro, liderada por Luiz Carlos Prestes. Em 1937, surgiu um suposto golpe comunista, assinado por um espião soviético chamado Kolen, sendo que, na verdade, foi um golpe do próprio Vargas para concentrar mais ainda o poder e ficou conhecido como Plano Kolen. A economia brasileira na era Vargas foi marcada por grandes transformações e mudanças estruturais. No contexto econômico, a crise de 1929, conhecida como a Grande Depressão, teve um impacto significativo na economia brasileira, levando a uma queda acentuada nos preços do café e de outros produtos de exportação. O governo Vargas buscou diversificar a economia e promover a industrialização para reduzir a dependência do país de produtos primários. Políticas econômicas na era Vargas. Vargas adotou uma política de nacionalismo econômico, buscando reduzir a dependência do Brasil de capital e tecnologia estrangeira. O governo também implementou políticas protecionistas para proteger a indústria nacional, como tarifas alfandegárias e cotas de importação. Isso ajudou a estimular o crescimento da indústria brasileira, mas também gerou críticas de que o protecionismo sufocava a concorrência e a inovação. Setores econômicos. A indústria brasileira cresceu significativamente durante a era Vargas, com a produção de bens de consumo e bens de capital aumentando consideravelmente. A agricultura continuou sendo um setor importante, mas a política econômica da era Vargas priorizou a industrialização. O setor de serviços também cresceu durante esse período, com a expansão do comércio e de serviços públicos. As instituições econômicas. O Banco do Brasil atuou como banco central durante a era Vargas, desempenhando um papel importante na política monetária. O governo Vargas criou várias companhias estatais, como a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e a Companhia Vale do Rio Doce, para controlar os recursos naturais e promover o desenvolvimento da indústria nacional. Desenvolvimento regional. Vargas implementou políticas para promover o desenvolvimento regional, como a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. O governo também investiu em infraestrutura, como rodovias, ferrovias e portos, para apoiar o crescimento industrial. Isso ajudou a estimular o crescimento econômico em regiões mais pobres do país. A política econômica de Vargas foi criticada por alguns como intervencionista e autoritária, o que gerou tensões com setores da sociedade que defendiam uma economia mais liberal. Seu governo gerou problemas de inflação devido à expansão monetária e ao aumento dos preços, enfrentando também problemas de desequilíbrio fiscal devido ao aumento dos gastos públicos e à falta de receita. A economia brasileira durante a era Vargas foi marcada por uma forte dependência de capital estatal,
o que gerou críticas de que o governo estava sufocando a iniciativa privada. As políticas econômicas de Vargas tiveram um impacto duradouro na economia brasileira, com a criação de instituições e setores que existem ainda hoje.